Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esta aula. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rebeca e eu estarei aqui com vocês na disciplina, na parte, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o conhecidíssimo ECA, tá bom? Vou me apresentar. Como eu disse, meu nome é Rebeca, eu sou graduanda em Direito, já estou caminhando praticamente ao término do meu curso, graças a Deus. Eu sou também pesquisadora acadêmica, autora de artigos científicos publicados, tanto em livro físico quanto em livro digital, graças a Deus. Sou também professora de oratória. Faço parte da ABRACRIM, que é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, e recém-aprovada no concurso de estágio para a Defensoria Pública daqui do estado de São Paulo. Graças a Deus, fiquei muito feliz. Pessoal, pois bem, eu vou falar agora sobre o funcionamento das aulas, ok? Pois bem, cada aula terá um bloco de 15 minutos, tá? Por quê? Porque aulas muito extensas, blocos que venham ter um tempo muito extenso, pode ficar cansativo, tá? Então, cada bloquinho de aula terá o tempo de 15 minutinhos, 13, 15 minutinhos, tá bom? Não vou falar 15 minutinhos certinho, porque às vezes pode ficar um pouquinho menos, ou eu posso passar alguns segundinhos a mais, tá bom? Mas nessa faixa de 15 minutinhos. Se em alguns momentos eu olhar para baixo, é porque eu estou olhando aqui para a minha tela, tá bom? Pois bem, pessoal, outro ponto muito importante. Tudo que eu falar, tudo, sempre eu retiro da doutrina, ok? Claro, muitos assuntos ao longo dos slides eu vou tirando também do conhecimento que eu já, graças a Deus, já adquiri ao longo de cursos, ou também eu sou também estudante para concurso público, então, mas a maioria dos assuntos eu retiro da doutrina, tá? E eu posso deixar no finalzinho para vocês as referências, tá bom? Para que se vocês depois, eventualmente, quiserem pesquisar mais sobre o assunto, ok? Ou conhecer mais sobre o doutrinador, ok? Outro ponto, pessoal, sempre esteja com a lei. Eu acho muito importante, tanto se for físico ou de modo virtual. Por quê? Porque é muito importante que você tenha esse contato, que você venha ler a letra da lei. Então, obviamente, não conseguiremos passar aqui por todos os artigos, provavelmente, eu fiz aqui uma seleção dos artigos mais importantes, mas é muito importante que você venha ler a letra da lei, porque às vezes o examinador ele copia e cola na prova. Então é muito importante que você venha ter pelo menos dado uma lida na letra da lei. Ok, pessoal? Pois bem, começaremos então a nossa aula. Passarei aqui o slide e vamos para os aspectos introdutórios do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente é regido pela Lei 869 de 1990 e tem como base fundamental a Constituição, principalmente no que tange o artigo 227 da Constituição. É muito importante porque todas as leis têm como base o quê? A Constituição. Então é muito comum quando vamos ler um artigo ou vamos pegar na doutrina que o legislador ou o doutrinador ele venha fazer referências à Constituição. Por quê? Porque é uma base, a Constituição é a base para todas as normas, todas as leis. A Constituição é a mãe, se assim podemos dizer,
das outras normas, das outras leis, tá? Então, aqui no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, não foi diferente, tá bom? Não foi diferente, ok? Vamos ler aqui o artigo 227 da Constituição? Diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Atenção, absoluta prioridade. Então, coloca que a criança e o adolescente, eles precisam de uma absoluta prioridade. Isso nós analisaremos mais à frente. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles estão em uma fase de amadurecimento. Eles estão em uma fase em que eles estão criando a sua personalidade, eles estão conhecendo, eles estão criando, formando o seu caráter. Então, é muito importante a figura da família, a figura da sociedade e do Estado para assegurar essa criança, a esse adolescente, ao jovem, direitos para que venham auxiliar, ajudar neste processo de amadurecimento. E vocês vão perceber que o que tange aqui no artigo 227 está também no ECA, tá? Nós veremos mais à frente que há uma relação muito forte, tá? Deste artigo 227. Continuando. Com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a essa criança, a esse adolescente, a esse jovem, assegurar o quê? Direitos para que ele venha conseguir, como diz aqui, a convivência familiar e comunitária. Então, direito à vida, à saúde, à educação. E mais à frente vou mostrar a vocês que houve uma prova de concurso que caiu. O comecinho, porque na verdade aqui o 227, veremos que ele é muito idêntico com o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, caiu o caput do artigo, que é dever da família, da sociedade, do Estado, caiu o caput do artigo. Por isso que eu falei que é muito importante nós lermos a letra da lei, ok? Continuando. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui, basicamente, o artigo 5º também do ECA, tá? Então, colocará a salvo de toda forma de negligência, discriminação. Então, é proteger. Fazer com que essa criança, esse adolescente, esse jovem não venha a sofrer estas formas de crueldade, colocá-las a salvo, ok? Então, aqui é o copia e cola do artigo 227 da Constituição. Porém, não temos apenas e tão somente o 227, temos também o 228 e o 229. O 228 alça a categoria constitucional a norma que veda a imputação penal de pessoas com menos de 18 anos que ficam sujeitos às regras do ECA. Isso nós já sabemos, até mesmo quando estudamos lá em direito penal, aqui no artigo 228 da Constituição. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Lembrando também que lá no Código Penal, no artigo 27, fala, né, sobre os menores de 18 anos
que são penalmente inimputáveis, tá? Penalmente inimputáveis. Então, também já está aqui disposto na Constituição. O artigo 229 também vai tratar da dimensão dos deveres dos pais em relação aos seus filhos menores inerentes ao poder familiar e se há atribuição de deveres a uma parte, a titularidade de direitos de outra. Vem então o artigo e diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Digamos que nada mais justo, né, pessoal? Tudo que os pais fazem por nós. Não só, aqui abrindo um parêntese de um comentário, não só os filhos de menores, muitas das vezes os pais, até com os filhos já de maior, os pais estão sempre ali, né, ajudando, dando apoio. Então, os pais, eles são realmente uma bênção de Deus. E aí, pessoal, vem um questionamento. O artigo 227 a 229 da Constituição seria uma cláusula pétrea? Rapidamente, o que seria a cláusula pétrea? A cláusula pétrea seria, né, aqueles que estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, tá? Que vai falar, vou ler aqui tanto o caput quanto o parágrafo 4º, tá bom? Diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí vem o parágrafo 4º e diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí vem inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Este rol, no caso, são as cláusulas pétreas. Não podem ser objeto de proposta de emenda, tá? Mas aí vem a pergunta, se o 227 e 229 seriam cláusulas pétreas? Aí vem uma explicação. O questionamento é relevante, porque a consideração de disposições constitucionais como cláusulas pétreas garante que seu conteúdo seja mantido íntegro, em razão da vedação de sua alteração por emenda constitucional. Então, não pode ser modificado, não pode ser abolido, pode haver uma melhora, tá? Pode haver uma melhora, mas não pode abolir, tendente a abolir, não pode, tá? Vem uma segunda explicação. Para uma interpretação conforme os princípios basilares de direitos humanos, a noção de cláusula pétrea não pode se cingir a uma interpretação restritiva do rol do 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, pois há outras previsões constitucionais que igualmente dispõem dos direitos fundamentais e que não estão contidas nos dispositivos do título 2 da Constituição, pois virá uma explicação mais à frente. Então, o que significa dizer aqui? Que não seria, nesta questão de interpretação, taxativo, tá? Como diz aqui, não pode se cingir a uma interpretação restritiva. Vindo então o conceito da doutrina que diz, de branco, tudo o que puder ser identificado como opção jurídica central para o objeto do constituinte originário cabe ser considerado como imune à ação do poder constituinte de reforma, dada a natureza desse poder. Por isso, não é dado afirmar que a lista do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição é taxativa. Então, há quem defenda que não é taxativo o rol do 60, parágrafo 4º, que seria, então, as cláusulas pétreas. Ok? Ok. Pessoal, passaremos agora às disposições preliminares, que agora sim nós entraremos no ECA, na lei em si, tá
bom? Mas para falar deste assunto, para continuar, eu vou parar aqui neste bloco e no próximo bloco a gente continua. Até lá!